Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão na TV Revelare. Eu sou Beto Ramos e aqui é um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Se você é novo ou nova por aqui, por favor, nos apoie fazendo uma assinatura solidária no www.institutorevelare.org.br/assinatura ou use aqui abaixo o botão membro e você então já vai participar com a gente escolhendo a melhor maneira ali, R$ 4,99, R$ 7,99 ou R$ 14,99, dependendo da forma que você queira colaborar. Nós estamos também presentes nas redes sociais, você pode nos acompanhar por meio do @Revelare-Instituto e pode também enviar perguntas, sugestões, críticas, inclusive fazer elogios através do Fale Conosco, @institutorevelare.org.br. Sem mais delongas aqui, pessoal, nós estamos transmitindo aqui pelo nosso canal, pela nossa TV, mais um estudo do Evangelho de João. O nosso tema desse encontro é o Ministério de Jesus, ou a obra do Filho, ou o discurso sobre a obra do Filho. É importante esclarecer que nós fazíamos esses encontros no Grupo Espírita Raio de Luz, de modo presencial, com os nossos companheiros e companheiras, e devido a todo esse problema da pandemia, nós suspendemos esses encontros, já acontece aí há aproximadamente 2 anos, e nós já levamos ao ar algumas gravações aqui, individualmente, sem a companhia desses amigos e amigas extraordinários que nos davam o suporte necessário para os nossos estudos naquela casa. Hoje não é diferente, vamos fazer aqui esse nosso encontro também individualmente, mas para prosseguir com os estudos. É necessário que a gente não pare esses nossos estudos, trazendo o nosso compartilhamento, fazendo um estudo do Evangelho de João à luz da doutrina dos Espíritos. E aqui, sem mais demora, nós vamos então verificar que estamos no capítulo 5, os versículos são 19 a 47 do Evangelho segundo João, e os estudos, como dito, à luz do Espiritismo. O título, como a gente já colocou aí, é o Ministério de Jesus em Jerusalém, ou a obra do Filho. Se você for na tradução de Haroldo Dutra Dias, nós encontraremos para essa perícope o título Discurso sobre a obra do Filho. O que é perícope, Beto? Perícope é aquele conjunto de versículos que são isolados e dá a ele um determinado título para que a gente compreenda o conteúdo e tenha ali uma possibilidade de um estudo mais profícuo, né? Compreendendo a ideia. São várias questões, essa é uma delas. Então, no original não tinha título? Não tinha título, não tinha nem essas separações em capítulos e versículos, isso vem mais tarde. Mas, de qualquer maneira, é importante que você saiba também que há um comentário bíblico de F.F. Bruce, da série Cultura Bíblica, editora Vida Nova, cujo título é O Ministério em Jerusalém. Então, ministério é coisa de ensinamento, de professor, coisa bem professoral, educativa, né? Então, ministério parte mais para educar o espírito aí, digamos assim. O versículo 19, pessoal, ele começa relatando que Jesus respondeu. E é importante a gente saber isso, mas respondeu para quem, né, Beto? Bom, para que a gente saiba isso, precisamos voltar lá nos versículos 17 e 18, que fazem a conclusão daquela perícope do capítulo 5, versículos 1 a 18. Ali, o título que nós já trabalhamos aqui no encontro anterior é a cura do enfermo do tanque de Betesda, de Betsaida, de Betsata, enfim, a cura de um enfermo. E nós vamos tentar recuperar tudo o que falamos, mas de um modo resumido aqui, para a gente lembrar a narrativa e partirmos daí para compreender, sob a luz do Espiritismo, esse ministério de Jesus em Jerusalém. O fato é o seguinte: um homem, né, doente há mais de 30 anos, estava num catre, que é uma espécie de cama de viagem dobrável, rústica e pobre. Ele era paralítico e Jesus o vê, meia multidão, não só havia ele ali no local, como muitos outros, inclusive cegos e etc. Jesus o questionou: você quer ficar curado? Perceba que na narrativa não há imposição de mãos, tá certo? Ao contrário de responder a pergunta, o que o paralítico faz? Começa uma chorança
fala de toda a dificuldade dele, mas não responde se quer ou não. No entanto, ele está ali, né, próximo ao tanque, está no meio de pessoas que querem ser curadas, o pessoal o trouxe, ele não falou, não me leva não, que eu não quero. Então ele tem ali, de fato, uma vontade que ele não esclarece essa vontade. Jesus vai precisar soerguer essa vontade dele de fato, e Jesus, um espírito puro da hierarquia, né, que tem, vai comandar, vai promover um comando que você vai perceber que é só pelo verbo. Então, o nosso querido ali paralítico, ele vai dizer que não tem como se jogar, o tanque é milagroso, mas ninguém pode me atirar ali, na minha condição. Para ele nem está pensando que tem um espírito da hierarquia de Jesus ao seu lado. Ele está pensando na coisa mágica, mística e sobrenatural do tanque, que dizia-se que um anjo descia até ali, movimentava aquelas águas, e ela se tornava uma água com poderes curativos. Pois bem, a cura. Jesus vai ordenar para que esse paralítico se levante e ande. É só isso que é feito. Não tem imposição de mãos, não tem cuspe, não tem terra, não tem areia, como já aconteceu em outras curas também na história ali desse ministério. E o que acontece é o seguinte: o paralítico levanta e anda. Então não tem tanque, não tem água milagrosa, só no verbo mesmo, no olhar e no verbo. E ele levanta e anda. Mas gente, que havia uma lei nessa oportunidade, e essa lei tinha os seus fiscais. A lei mosaica proibia trabalho no sábado, e olha que era sábado. O paralítico foi encontrado carregando sua cama. O fato dele carregar a cama era uma atividade, portanto, considerada um trabalho. E os judeus que o viram o acusaram de cometer esse ato ilícito, ou seja, ferir a lei do sábado e estar ali trabalhando. Esse ex-paralítico, com medo do que poderia acontecer por conta dessa situação, ele vai e acusa alguém em meio à multidão de ter sido responsável pela ordem de carregar o catre, dizendo assim: olha, eu sou paralítico, estava aqui, o cara chegou e mandou eu levantar e andar e levar esse catre embora, é o que eu estou fazendo. E pela quantidade de pessoas, naquele momento, ele não consegue apontar quem era. Vai acontecer um novo encontro de Jesus com esse ex-paralítico, que será lá no templo. E lá Jesus vai adverti-lo: olha, não pegue novamente para que algo pior não ocorra com você. A gente já examinou todas essas questões no encontro anterior. Aqui a gente recupera a história para você se ligar a quem Jesus está respondendo. Né? Então, em resposta, Jesus disse. Então, estamos recuperando a quem ele vai responder. Ele vai responder para os fiscais da lei, para os judeus. Jesus advertiu esse paralítico, o paralítico ouviu, saiu do templo, foi até os judeus e falou: ó, quem cometeu o ato ilícito aqui não foi eu não, foi ele. Ele que estava curando ali no sábado. Ele que mandou eu carregar meu catre nesse dia. Eu não tenho culpa nenhuma. Os judeus, então, esquecem o paralítico e vão até Jesus. A gente chamou aqui de prólogo do ensino de Jesus. Por quê? Porque isso aqui é o que antecede aquela resposta, ou seja, a educação, ensinamento, conforme Jesus vai trabalhar ali com esses judeus. Os judeus, então, demonstram que não estão fazendo uma análise dessa cura promovida por Jesus pela ótica da caridade. Imagine você, 30 anos no catre, 30 anos carregado, 30 anos paralítico. Eles não olham pelo viés da caridade. O problema é, carregou a cama, cura, tudo no mesmo balaio, tudo ato ilícito, tudo contra a lei mosaica, não pode. E não se discute a questão moral e, entre outras coisas, a questão da própria cura. Nem estavam preocupados com a cura, para eles era uma coisa natural. Percebam vocês que não se discute que Jesus teria o poder de curar, que não teve, e etc. Não, eles não estão questionando a questão da cura. Para eles, uma coisa tranquila, natural, só não podia ser feito no sábado. O que eles queriam investigar? Por que ele descumpriu a lei? E eles questionaram Jesus sobre o fato
E é aí que Jesus, então, vai responder: meu pai trabalha e eu também trabalho. Nesse momento, além de desobedecer à lei do sábado, Jesus também foi acusado de blasfemar. Como assim você é filho de Deus? De jeito nenhum. Então, para eles, foi o fim. Jesus vai ensinar a partir desses fatos em Jerusalém, segundo o título dessa perícope. E a nossa proposta é interpretar todos esses versículos à luz do Espiritismo. Aí, nesse sentido aqui, eu quero pedir licença para vocês, para que a gente, então, faça a leitura desse conjunto de versículos. Na tradução de Haroldo Dutra Dias, como mencionado, discurso sobre a obra do Filho. Capítulo 5, versículo 19 até o 47. Em resposta, então, dizia-lhes Jesus: Amém, amém vos digo, não pode o Filho fazer nada de si mesmo, senão o que vir o Pai fazendo. Pois as coisas que ele fizer, essas coisas também o Filho faz, de forma semelhante. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele faz, e lhe mostrará obras maiores do que essas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai levanta e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem quer. Pois o Pai não julga a ninguém, mas Deus deu todo o juízo ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Amém, amém, eu vos digo, quem ouve minha palavra e crê em quem me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Amém, amém, eu vos digo, vem a hora e é agora, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu a autoridade de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram coisas boas para a ressurreição da vida, e os que praticaram coisas malévolas para a ressurreição do juízo. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo porque não busco a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. Se eu testemunho a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. O que testemunha a respeito de mim é outro, e sei que seu testemunho a meu respeito é verdadeiro. Vós enviastes mensageiros para João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho da parte de homem, mas digo essas coisas para que vos sejais salvos. Ele era a candeia acesa que brilha, e vós quisestes regozijar-vos por uma hora com sua luz. Eu, porém, tenho testemunho maior que o de João, pois as obras que o Pai me deu para que eu as complete, as próprias obras que eu faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. O Pai que me enviou também testemunhou a meu respeito. Nunca ouviste sua voz, nem viste sua aparência, e não tendes a sua palavra permanentemente em vós, porque vós não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque vós supondes ter nelas vida eterna, e são elas que testemunham a meu respeito. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória da parte de homem, mas eu vos conheço. Não tendes o amor de Deus em vós mesmos. Eu vim em nome do Pai e não me recebeis. Mas se outro vier em seu próprio nome, o recebereis. Como podeis crer vós que recebeis glórias uns dos outros, e não buscai a glória da parte do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. O vosso acusador é Moisés, em quem vós tendes esperado. Pois, se cresseis em Moisés, creríeis em mim, já que ele escreveu
a meu respeito. Se, porém, não credes naqueles escritos, como crereis nas minhas palavras? Um capítulo muito rico, pessoal, em que a gente vai buscar aqui fazer um exame com vocês. Vamos para o nosso próximo compartilhamento, onde eu quero abordar com um outro campo de visão acerca desses ensinamentos aqui do ministério de Jesus. Como visto, nós podemos abordar sobre várias óticas, sobre vários pontos de vistas. E assim é feito já de há muito tempo. Pois bem, hoje nós vamos mencionar que nesse tópico podemos verificar que ali trata de espíritos que estão em processo evolutivo. Também está tratando de vontade, de autonomia e de domínio das leis do mundo espiritual e do mundo que rege a matéria. Conhecimento dessas leis, possibilidade de trabalhar com esse conhecimento e daí promover a manipulação dos fluidos, como acontece quando Jesus promove por sua vontade, juntamente com a vontade desse ex-paralítico, a possibilidade de ele levantar e andar somente com aquele comando de Jesus. Então, nós estamos percebendo que Jesus atuou magneticamente sobre esse ex-paralítico. Ele não faz imposição de mãos, mas nós sabemos que o magnetismo ele se exerce próximo, com toque, sem toque, à distância, e ele depende especialmente da vontade do magnetizador e principalmente da hierarquia desse magnetizador. E a partir daí, impulsionando todo esse processo, através do pensamento e da vontade, que nós vamos então verificar a cura. Vamos trocar aqui com vocês alguns conhecimentos. Bom, quais são as leis válidas? As leis dos homens ou as leis naturais? As leis naturais são imutáveis. As dos homens, diferentemente, elas mudam com o passar do tempo, porque nós estamos em processo evolutivo. Qual a compreensão de um espírito como Jesus acerca das leis naturais? Será que é igual ao nosso? Ou ele tem um conhecimento muito ampliado nesse tocante? Que tipo de processo que Jesus usou para curar o enfermo? Vamos perceber aqui, pessoal, que Jesus compreende e aplica os conceitos do magnetismo. Qual magnetismo? Magnetismo animal, de Mesmer. Ou seja, o que Jesus está fazendo é o soerguimento da vontade do enfermo. Como que eu sei isso? Ele perguntou, gente, queres ficar curado? E ali ele tinha uma vontade muito meia boca. E o que Jesus fez? Jesus potencializou essa vontade. Porque se ele não tivesse vontade de se curar, Jesus não iria fazer absolutamente nada, porque isso seria ferir o livre-arbítrio. Mas ele falou assim, a água é milagrosa, tem ninguém que me empurra, eu vou... Então ele não entendeu que o processo de cura seria outro. Mas ele deu a entender que se tivesse possibilidade, ele queria tentar, sim, a cura pela água milagrosa. Então, o que Jesus fez foi magnetizar esse indivíduo e soerguer sua vontade, potencializando o quê? As suas propriedades biológicas, as suas células, para que fossem regeneradas e pudessem obter a cura pela própria lei biológica do indivíduo, porque a célula possui essa propriedade regeneradora. Ele manipulou com clareza, com muita compreensão, os fluidos espirituais, por meio do seu pensamento e de sua vontade, porque é preciso ter uma sintonia entre o magnetizador e entre o paciente. Então, o que vai colocar os fluidos em movimento? O pensamento no bem, no querer a cura, impregna o perispírito de quem é o magnetizador, e a vontade, então, ali,
impulsiona ao redor, na atmosfera desse indivíduo magnetizador, e essas ondas vão mover, né, para que o pensamento chegue até o indivíduo que vai receber a cura. Então, são ondas, né, movimentos ondulatórios. Esses movimentos que não vão carregar nada material, eles vão proporcionar o caminho aí, que é onda, então está vibrando, proporciona o caminho para que o perispírito do magnetizador encontre o perispírito do magnetizado, do paciente, e aí, nesse sentido, com esse laço que se forma, ou sintonia, como se aprende em espiritismo, pela sintonia, o pensamento de ambos, a vontade de ambos, mas a do magnetizador muito mais forte, pela sua elevação moral, então ele vai proporcionar um soerguimento da vontade, e aí, psiquicamente, o paciente conversa com as suas células ali em segundos, obviamente, principalmente nesse processo de cura representado aqui por essa narrativa que a gente compartilhou. Portanto, é um processo em que o magnetizador está soerguendo à vontade, mas o processo está acontecendo no próprio organismo do indivíduo paciente, ok? Para tanto, aí, explicando, né? Usa seu perispírito, possui densidade equivalente ao seu grau de adiantamento moral e promove o que nós chamamos de magnetismo espiritual. Você quer saber mais sobre isso? Capítulo 14, os fluidos da obra A Gênese de Allan Kardec, 1868, a original. Jesus faz algumas afirmativas, né? E nós vamos analisar aqui. Jesus afirma que Deus vai oportunizar a todos aqueles que estão ouvindo ele conhecer e realizar essas coisas ainda maiores do que a cura do paralítico. Ele deixa isso claro. Eles vão tanto se maravilhar com outras situações que Jesus vai promover, como eles próprios vão evoluir e vão praticar. Esse é o espírito do ensinamento, já que nós estamos falando do ministério. Por quê? O Pai levanta e vivifica os mortos. Existe uma lei natural em que ninguém vai ficar no sepulcro. O espírito, ele perde o corpo físico, fica na erraticidade, depois reencarna. E é uma lei natural. Então é o Pai que vivifica. Ele vivifica quem ele quiser. Mas ele também está dizendo de vivificação no sentido da cura. O Pai também, segundo as suas obras, as minhas obras e as obras de quem está magnetizando, ele proporciona também essa possibilidade. É uma lei natural. Já está plenamente comprovado a regeneração celular pela própria teoria celular. Ora, Jesus é um espírito puro, não se tem dúvida. Ele também está na plenitude das suas faculdades espirituais. É por isso que ele vai dizer, olha, o Pai, ele vivifica quem ele quiser. E aquele que busca mirar no Pai, mirar como, gente? Nós vamos entender como é essa semelhança. Essa semelhança, ela tem a ver com outro patamar que não é morfológico. Então, ele conquistou a plenitude das suas faculdades espirituais. Então, movimentar os fluidos, conhecimento das leis naturais, quando e como utilizar, o que fazer, para quem fazer e como fazer, ele tem esse domínio, por conta de possuir a plenitude de suas faculdades espirituais. Lembrando que no livro dos Espíritos a gente aprende que os espíritos desse nível hierárquico, né, já estão em comunhão com Deus. Deus pensa, eles já estão aqui se comunicando com Deus e agem em perfeita sintonia para que a vontade de Deus seja realizada, né? Então, na parte que lhes cabe, eles vão trabalhar para poder obedecer à vontade de Deus, mas não porque são criaturas que querem, não porque são criaturas que estão sob o jugo. Não, eles decidiram por livre e espontânea vontade cumprir as leis divinas. Então,
o que está acontecendo ali naquele processo de cura foi o magnetismo. Um espírito que conhece, compreende a manipulação dos fluidos, ele usou seu pensamento e a vontade para soerguer a vontade de um doente. Tá bom? No caso, a gente precisa explicar quem são esses mortos, né? Porque ali também tem uma linguagem toda voltada para aquele século, para aquele momento histórico, tem as expressões idiomáticas, nem tudo poderia ser ensinado ali, mas a gente não está falando isso aqui só para passar aqui um véu, uma coisa, não. Dá para se entender se quiser entender, já lá naquela linguagem. E aquelas pessoas compreenderam, tanto que ninguém está discutindo o processo de cura. Jesus está explicando essa questão, né, de como fazer, por que fazer. E ele não está tratando do quando fazer, ele não está preocupando com a história de sábado. Está dizendo, gente, as pessoas precisam da nossa ajuda. Então nós podemos ser médicos de homens e de almas. No caso, quem são esses mortos? São as pessoas que desconhecem as leis naturais. E eles praticam a moral do interesse. Quem são essas criaturas? Aqueles que não estão preocupados com o paralítico, aqueles que não estão preocupados com como é que a cura aconteceu, como é que eu posso fazer também, como que eu posso ajudar nesse ponto. Não, eles estão preocupados assim, eu sou fiscal da lei, aqui tem que cumprir a lei, não cumpriu, agora nós vamos aplicar a penalidade aqui da lei humana. O que é isso? Eles desconhecem as leis naturais. O que nós queremos dizer com isso? Que a lei natural, ou o conjunto das leis morais, elas caminham para que a gente tenha uma boa conduta em relação ao outro, independente da hora, do momento. E a gente vai ver isso. Aqueles que conhecem as leis naturais, eles buscam o autoesclarecimento. Ou seja, como que Jesus está fazendo isso? Por que ele está fazendo isso? Qual que é o processo? E esqueceriam a bobagem do sábado. Vejamos, então, aqui, por exemplo, o paralítico. O que nós poderíamos pensar aí que ele está representando? Ele está representando o vivo, ele está representando o morto. Então, as pessoas que desconhecem as leis naturais vão ser essas que são considerados os mortos. Vamos tratar de uma lei natural aqui que é importante. Por que se imagina que vai morrer, vai para o sepulcro e fica ali aguardando o juízo final? Porque desconhece a lei natural da reencarnação. Então está morto, não está? Se ocupasse do autoesclarecimento, conheceria a lei natural e já daria um alto passo aí para o conhecimento de si mesmo. Vamos voltar aqui então ao paralítico. O que ele representa? Ele, na historinha, ele representa o morto. Por quê? Ele estava inerte no catre, ele estava insensível consigo mesmo e ele estava sem ânimo para querer qualquer coisa. Ele tinha um fundinho ali de querer, mas ele não respondendo que queria ser curado, Jesus teve que fazer uma interpretação ali, né? Que é uma coisa natural. Bom, ele veio, ele não quis ir embora, ele está falando aqui que tem essa dificuldade de ir lá, quer dizer que se ele pudesse pular ali, ele iria. No momento que ele se tornou curado, ele andou, ele falou, bom, não preciso dessa água. Catou o catre, obedeceu e foi embora. Né? Então ele também representa o morto. O morto é aquele que está com a vontade num estado de inércia, que ele está sem ânimo para querer. E é por isso que o magnetizador ele tem que trabalhar a vontade do magnetizado. É a primeira coisa. A pessoa precisa querer. E o que Jesus vai falar para ele lá na frente? Que é importantíssimo. Jesus vai dizer assim, não peques mais, melhor dizendo, para que coisa pior não lhe aconteça. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte, olha, não basta só ter vontade de ficar curado, é preciso mudar sua conduta. E a gente está na Terra para mudar de conduta, para perder os maus hábitos que nós nos condicionamos e adquirir novos hábitos que nos levem no caminho da virtude. Quando o paralítico foi questionado por Jesus, né, se ele queria ser curado, o que ele respondeu? Perceba, ele não respondeu nada.
Não houve um eu quero, percebam isso. Não houve um eu quero. Ele tinha alguma vontade, mas não a vontade necessária. Então, acontece que nesses casos, você precisa de um espírito, uma posição espiritual elevada na escala espírita, que vai soerguer uma vontade pífia, né? Porque ali a gente está subentendendo que ele estava próximo do tanque com algum propósito, talvez até inconscientemente. Veja que o texto nos dá uma lição de extrema importância. Teve castigo e recompensa? Não, porque não foi perguntado a ele se ele pecou, se ele deixou de pecar e etc. Pecar é errar o alvo. Ele já havia errado o alvo, porque nós todos aqui erramos o alvo e estamos no processo de buscar acertar o alvo. Nossa meta é ser espírito puro. E por isso nós evoluímos nesse planeta. Não é diferente com esse paralítico. Mas não houve ali proposta de nada para ele ser curado. Vocês perceberam isso? Oh, faz isso que agora eu te dou a cura. Deixa de fazer isso que você vai receber a cura. Não teve isso, não. Ele falou assim, você quer ficar curado? Mas não tem ninguém que me joga ali, não sei o que, então levanta e anda. Magnetizou assim, simples assim. Não teve proposta nenhuma. Lá na frente teve o quê? Uma advertência, dizendo assim, olha, criatura, não adianta nada você ir para a casa espírita, tomar passe, água fluidificada, se você não mudar a sua conduta, continuar fazendo as mesmas coisas, os resultados vão vir cada vez pior. Não é? Então, à exceção de Jesus, todos os demais que estão envolvidos naquela narrativa possuem as falhas humanas naturais desse processo evolutivo. Qual lição que a gente vai buscar aí para aliar o ensino espírita? É a de autonomia. Porque ele vai dizer, o pai não julga ninguém, mas deu juízo ao filho. Ele está falando de si mesmo? Ele está falando de si mesmo, mas ele também está falando de todos nós. Jesus ensina que todo mundo é filho de Deus, que ele dá o poder para que a gente seja filho de Deus. O que é o poder para ser filho de Deus? Mirar nele como exemplo. É a única coisa. Quando ele fala assim, quem crê em mim que fazendo o que eu faço, agindo do jeito que eu ajo, é que então vai chegar no ponto XYZ. É isso. Quem avalia as próprias ações? Deus ou os espíritos? Tem leis naturais. Lei divina gravada na consciência. Eu faço avaliação dos meus erros quando eu desencarno. E Jesus vai dizer, Deus não julga ninguém. Deus não julga atos. Deus facultou a cada um razão e inteligência para que faça isso. Isso é feito quando? Quando desencarna, chega no mundo espiritual. Pode ser feito agora? Claro, basta você examinar a si mesmo, como diz a regrinha básica lá de um livro dos Espíritos. O que Jesus ensina no seu ministério? Que as responsabilidades provêm das escolhas que fazemos. A razão de cada um vai esclarecer se essas ações foram boas ou más, se eu vou agir no bem ou vou agir no erro. E esse julgamento é individual, essa escolha é individual. Deus não interfere. Deus é todo misericórdia, Deus é todo providência. Jesus mostra ali para nós, com as suas ações, né, que ele se assemelha a Deus. Então, por que ele age daquela forma? Porque Deus mostra como que ele deve agir. Então, ele segue esse exemplo de Deus. Gente, a chuva, o sol, tudo que a gente encontrou aqui na Terra quando encarnou, o próprio dom da vida, essas leis naturais que estão na nossa biologia, que você faz o bem, pensa coisa boa e você cura de um câncer, se for necessário, se aquele câncer estiver ali numa condição de expiação, e porque às vezes você quer como prova. E a gente não sabe quando é expiação, quando é prova, é uma escolha do indivíduo. Não é? Todos vão receber de Deus o dom da vida. Está na lei que rege a própria célula do corpo humano. Teoria celular. A regeneração está na própria célula. Quantas células a gente perde ao longo da vida humana em que morre uma, nasce outra no lugar para cumprir a mesma função, ou seja, elas são substituídas. É como se fosse, né? São vivificadas. E tudo isso são princípios inteligentes evoluindo junto conosco aqui, né? E que a gente vai
comandando pelo nosso pensamento, né? Via perispírito aqui, via os nervos, comandando tudo no nosso corpo, né? Pelas sensações e percepções, nós vamos trocando ali. Espírito comanda, recebe as percepções e sensações, e o nosso corpo vai agindo e reagindo segundo os nossos comandos. Dependendo do meu estilo de pensamento, eu somatizo doenças. Jesus escolhe como agir com o mesmo amor que ele aprende com o amor de Deus, que está em cada dia que o sol nasce novamente, em cada pássaro, cada gota de orvalho, em cada folha, em cada fruta, cada grão de terra, de areia, nas águas, tudo isso. Trata-se do quê, né? Da moral autônoma, é disso que se trata. Aí você vai dizer assim, mas está forçando uma barra, vamos ver se é? Enquanto os judeus escolhem agir julgando a vida alheia, porque é disso que se trata, eles estão lá dizendo assim, você pode fazer isso, você não pode, só para ter um poderzinho, subiu em cima da gilete, o dia que pode, o dia que não pode, que essa lei foi do fulano e do Beltrano. Jesus julgou a si mesmo e escolheu o quê? Escolheu ser útil para aquela pessoa. Ele pode curá-la, foi o que ele fez. Então Jesus falou de si mesmo, mas falou para toda a humanidade. Ao curar o paralítico, ele agiu movido pelo dever de ser útil. Gente, Jesus, ele não perguntou se ele podia curar. Ele não perguntou isso não, ele perguntou assim, você quer? Porque eu posso curar. E Deus? Deus não pergunta nada para a gente. A chuva, o sol, tudo que está aí, a nossa vida, tudo, regido por leis naturais, e ele é todo providência, né? Está aqui o tempo todo. A gente está mergulhado nesse Deus, né? Nesse Pai. Então, diante da lei mosaica daquela época, que tratava do sábado, ele se compadeceu. Ele se compadeceu. E ele escolheu, então, o ato do dever moral e praticou o que nós chamamos de caridade desinteressada. Diante da lei humana, da justiça dos homens, ele escolheu a caridade. A lei humana não lhe proibiu, não foi obstáculo para que ele fizesse a caridade, para que ele fosse benevolente, para que ele fosse indulgente e perdoasse o cara, porque hora nenhuma ele falou assim, mas meu amigo ingrato, você está me dedando para os judeus aqui, falando que eu fiz um negócio para você, nem precisa dar uma mentidazinha aí, básica. Ele, hora nenhuma, tem isso no texto? Ele julgar? Não, ele está explicando. Ele está ali dando uma aula de como ser um espírito puro, de como proceder com a cura, do com o que eu devo me preocupar e o que eu não devo me preocupar, o que é relevante e o que é irrelevante. Até aqui, segundo o Espiritismo, você vai encontrar, depois de uma leitura meditada novamente, lei da reencarnação, livre-arbítrio, autonomia, magnetismo animal, uso da vontade, uso racional da vontade do pensamento, ato do dever moral, caridade desinteressada e o magnetismo espiritual. O que eu posso dizer que eu aprendi e gostaria que você também aí estivesse meditando sobre? Nós aprendemos que todos têm direito de escolha. Foi o que Jesus está esclarecendo ali. Há ações humanas que se assemelham ao amor de Deus e há aquelas que dele se distanciam. Veja a ação de Jesus, veja a ação dos judeus. E veja a ação ingrata. Para julgamento nós podemos, se Jesus não fez aqui para nossa análise, o medo do paralítico fez que ele tomasse uma atitude de um ingrato. Mas Jesus, sabendo que era um ignorante, falou, Deus, né, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Também tem aquelas que vão se distanciar do amor de Deus. Então, tudo na criação vai aproveitar tanto aos justos quanto aos injustos. Deus age desinteressado na contrapartida humana. Deus não exige nada. E Jesus não chegou pedindo para que ele fizesse A, B ou C para que ele pudesse ser curado. A pergunta foi se ele queria ser curado. É assim que Deus age. É assim que Jesus está buscando se assemelhar a Deus. Agir sem querer que o outro faça algo em troca. Cada um é senhor de si para imitar Deus nesse tocante ou não. Jesus vai assumir a condição de missionário,
vindo à Terra com esse propósito. O propósito dele é o esclarecimento sobre o mundo espiritual, e ele está nos esclarecendo sobre a nossa dupla natureza de ser humano. Nós temos um corpo físico, cujo espírito comanda, e o espírito, com a sua vontade, se for uma vontade no bem, se ele agir desinteressadamente, se ele não fizer algo que possa lhe custar mais caro no futuro, porque ele tendo consciência, desencarnado, ele se cobra. E é por isso que às vezes o espírito culpado quer experienciar um tipo de reencarnação como poderia ter sido aquela do paralítico. Então, nós podemos tirar lições dessa narrativa? Sem dúvida que nós podemos, e é o que nós vamos fazer agora. A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é a lição da vida eterna. Jesus nos anuncia que o processo de reencarnação, em dado momento, vai se encerrar, porque nós todos vamos ascender na escala evolutiva. Então, há os mortos e há aqueles que possuem vida eterna. É necessário a gente ter Jesus como modelo na ação cotidiana, ter uma fé racional em Deus que é Pai, que não castiga, que não recompensa, que propõe a cada um de nós segundo suas obras, em conformidade com as leis naturais. Só há céu e inferno ou julgamento para quem desconhece o mundo espiritual, aqueles que estão mortos para o mundo espiritual. Mortos no sentido de ignorantes, de não esclarecidos e também que não se preocupam com isso, não trabalha o autoesclarecimento. As leis que regem a dupla natureza humana precisam ser buscadas por nós mesmos. Parar e meditar nessas lições trazidas por Jesus. Ali também, nessa perícope, nós vamos perceber que há a lição da ressurreição. Qual é? Jesus fala em passar da morte para a vida, mas não é uma coisa que sai do sepulcro e tem uma coisa mágica, sobrenatural. Não, ele está tratando de um outro ponto. Jesus, no seu ministério, deixa muito claro que o propósito da existência humana é aquele ali. Esquece essa lei de sábado. Seja fraterno, solidário. O paralítico é um igual para Jesus e ele se compadeceu. Há os mortos que vão ouvir o ensino de Jesus desde o seu ministério. Há aqueles que vão demorar um pouco mais. Então, aqueles que vão ouvir, eram mortos até então, são os esclarecidos. E a partir de agora, mudam pensamento e sentimento. Portanto, agora eles já possuem o conhecimento da vida eterna. Vai desencarnar aqui, mas vai continuar o processo evolutivo. Os que já conseguem ouvir são os que incluem os outros. Ou seja, não está só ouvindo Jesus, estão mirando no seu ensinamento, se preocupando com o próximo e agindo de acordo com a caridade desinteressada. Eles não agem mais como máquinas. Tem uma lei mosaica que não pode trabalhar no sábado, qualquer coisa que você fez está errado. Era paralítico, está carregando a cama, é errado. Fez cura, é errado. Gente, opa, vamos evoluir? Aqueles que ainda não conseguem ouvir, agem pelas formas exteriores, temendo Deus. Mas quem ouve Jesus, ama a Deus, não teme Deus. Né? Tem uma diferença muito grande em quem teme a Deus e quem ama a Deus. Essa é a maior lição da ressurreição. Quando você parar de temer a Deus, você ressurgiu. Novo ser humano. Que agora você compreende Deus, você ama Deus. Tem a lição da cura, que é a vida em si mesmo. Deus tem todos os atributos e perfeições. É vida em si mesmo. Deus não adoece. Jesus testemunha que todos possuem também vida em si mesmo. Como eu vou deixar de adoecer? Como eu vou deixar de reencarnar na matéria? Basta que eu chegue à pureza de espírito. A autocura, que é o tema inicial dessa narrativa, ela reclama um pensamento e uma vontade esclarecida. Só assim você pode atuar no magnetismo animal com proficiência. Mas essa condição é uma conquista progressiva do Espírito, como foi a de Jesus, que sendo Filho de Deus e afirmando um Deus Pai, está declarando para todos nós que somos irmãos. Tem uma lição para a gente vigiar a soberba. Quem ouve e pratica o ensino de Jesus agora progride, avança, mas o progresso é uma lei divina. Não haverá seleção, não tem castigo, não tem recompensa, não tem céu, não tem inferno, pois chegará a hora para que cada um desperte para ouvir essa voz. Ou seja, não tem eleito. Todos nós vamos ouvir isso, porque está gravado em cada um de nós. As leis de Deus
está na nossa consciência. Que voz que nós vamos ouvir, né? É a voz da nossa consciência que vai nos inspirar a praticar o que chamamos de ato do dever moral, que é agir com caridade sem interesse qualquer, caridade desinteressada. É uma voz que nos conduz para escolhas difíceis, viu? Jesus, com o problema lá do sábado, as leis que traziam regras muito duras, ele passou por cima dela para beneficiar o paralítico e não foi para afrontar ninguém. Foi apenas compadecimento mesmo. É a voz da sensação de amor profundo, da felicidade alcançada nessas ocasiões. Tem também, pessoal, quando fala de mortos, de vivos, etc., fala também da lição da migração e da imigração dos espíritos. A lei de progresso ela é inexorável, o planeta progride. Os bons ficam no planeta regenerado, ou vão a outros acaso tenha atingido o patamar mais alto. Mas existem aqueles, os mortos, que não ouvem, que são os que lutam contra o processo evolutivo. Como eles vão atingir conhecimento, eles vão ser convidados para ajudar no progresso de planetas semelhantes àqueles que vão se compatibilizar com seus desejos, suas paixões, seus anseios, né? São aqueles mortos, né, que vão ouvir a voz do Filho, né, e aqueles que a voz do Filho chegará mais tarde. Então, eu já tenho os que estão trabalhando no bem agora, vão ficar aqui. Aqueles que ainda não compreendem isso, mas têm conhecimento, é o do sepulcro, vão para outro planeta para ajudar no progresso intelecto-moral das gerações daqueles planetas. Tem uma lição da verdade. Cada um só pode afirmar e fazer juízo de qualquer coisa a partir do esclarecimento que já atingiu acerca de cada coisa. O nível espiritual de Jesus é o do espírito que não luta contra as leis naturais. Mas você perceba que todos nós aqui, a gente briga com a lei natural. Jesus entende que a vontade de Deus é soberana. E por isso estabeleceu lei natural. E aí chegou num ponto evolutivo que não se briga mais com a lei. Não se briga mais com a lei natural. A lei natural está lá, nós vamos nos conformar a ela, a agir de modo que a lei seja respeitada e cumprida. Tem a lição da maturidade do espírito, que Jesus não aceita testemunho humano acerca de si mesmo. Ele explica isso lá. Isso não é soberba ou orgulho, não, é porque ele já não sofre qualquer influência da matéria. Então, se você falar que ele é bonito ou é feio, para ele não vai significar nada. Ele sabe que quem julga é um ser humano falível. O próprio paralítico, curado de uma doença de 30 anos, ele não hesitou em momento nenhum em entregar a Jesus. Falar, opa, não tem culpa nenhuma. Quem me curou foi aquele sujeito ali. Quando ele foi surpreendido carregado à cama, ele não queria tomar a penalidade. Ele não correu o risco nem de tomar a penalidade para poder preservar a pessoa de Jesus. Ou seja, ele não agiu com caridade desinteressada, ele foi movido pelo medo, que é uma coisa externa, é heteronomia. Lição da salvação, conhecimento liberta. As lições de Jesus visam demonstrar um meio eficaz de acelerar o processo evolutivo. Seguindo o seu exemplo, os nossos erros, os nossos equívocos não serão cometidos. Ou, se nós o cometermos, a gente já, em seguida, vai poder agir para devolver o equilíbrio. Quem havia se desviado no caminho, que é o que ele chama de pecado, pecou, agora retorna em direção ao alvo, ou seja, fazer o certo, agir desinteressadamente, com amor em prol do próximo. Isso se chama salvação, que é acertar o alvo, né? Voltar para o caminho do processo evolutivo. A lição da comunhão com o Pai, muitos afirmam que mantém uma relação direta com Deus. Deus diz que essa possibilidade só é possível para o espírito que já atingiu a hierarquia espiritual dele. Então, quem está conversando com Deus aí está escutando outras vozes, não é de Deus, tá? E ele vai dizer, os humanos nunca ouviram a voz de Deus, nunca viram a sua aparência. Por quê, gente? Está lá na escala espírita, está na resposta dos espíritos. A gente pode sentir e adivinhar. Ouvir, compreender e ver, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não tem como. A palavra de Deus nós só vamos ouvir se vier de espírito que está transmitindo e decodificando o pensamento dele para nós. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque a gente tem que identificar o espírito. Para eles, né, os seres humanos,
para eles, os seres humanos, a palavra de Deus, né, não é permanente. Por que que não? Porque, veja o paralítico, né? O medo fez com que ele dedurasse Jesus. Nós somos inferiores e falíveis. Nós agimos pela moral do nosso interesse. Eu não quero ser prejudicado, então eu vou dedar Jesus que me curou, que me fez um bem, que agiu compadecidamente. Não possuem fé. Fé racional. Né? Não possuem fé racional. E quando dizem que existe essa fé, é uma fé fanática, ela não é racional. Lição do julgamento. A humanidade busca a glória humana e não glória em Deus. E usa-se o nome de Deus em vão aqui no planeta. Não há no mundo espiritual nenhum acusador. Quem acusa o próprio indivíduo é ele mesmo, a sua consciência, porque as leis estão gravadas na sua consciência. Os judeus vão passar a vida acusando os outros com base na lei moral, na lei mosaica, perdão. E Jesus vai afirmar que eles vão ser acusados por essa lei. Sabe por quê? Porque eles vão se condicionar nesse hábito de acusar por essa lei. Quando desencarnar, que tipo de lei que eles conhecem? Eles não buscaram autoesclarecimento para conhecer as leis do mundo espiritual, então eles vão criar para si mesmo um mundo todo à parte e vivenciar no mundo espiritual a ilusão das suas criações fluídicas, das leis mosaicas ali, por conta das suas culpas, né? Jesus ensina que as escrituras não possuem vida eterna, mas que ela informa a esse respeito, ou seja, como é que eu encaro as escrituras? Racionalmente. Eu interpreto com racionalidade. Mas é preciso investigar, é preciso traduzir, é preciso trazer para a racionalidade. Ele vai dizer, olha, Moisés estava escrevendo a meu respeito. E não quiseram pesquisar sobre o assunto. Por quê? Porque ficaram preocupados com o formulário. O que pode, o que não pode, quem que faz, quem que manda, quem obedece. Segundo Jesus, o problema humano é de esclarecimento, mas acima de tudo moral. E, por último, a lição da vida eterna, a segunda lição da vida eterna. Não há vida eterna nas coisas exteriores, como no caso de escrituras. Elas não constituem a palavra de Deus. Sua palavra se expressa na obra da criação. Ali são narrativas, interpretações, que nós precisamos ter o cuidado de analisá-las, como nós estamos fazendo aqui nesse encontro. A vida eterna é atingida ao se buscar imitar os atos de Jesus, que, por sua vez, imita o próprio Deus. Ou seja, agir movido pela moral do dever e praticar uma caridade desinteressada. Deus já se materializou na sua frente para exigir qualquer contrapartida em razão daquilo que ele te oferece todos os dias, como, por exemplo, o dom da vida. É assim que nós nos nutrimos do amor de Deus em nós mesmos. É assim que nós vamos encontrar vida em nós mesmos, para que a gente possa nos automagnetizar, autocurar, porque aí nós já vamos ter uma vontade soerguida. Jesus não precisava de ninguém para soerguer sua vontade, ele não adoece, assim como, né, o próprio Deus, ele imita Deus. Por quê? Porque ele já chegou no patamar que ele não precisa mais de corpo humano, ele não está pelo jugo da matéria. A matéria não faz ele sentir dor, percepção do espírito, obviamente. Claro que quando ele sofreu nas paixões, o corpo sofreu, mas ele não foi movido pela dor. Ou seja, vou me vingar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, ele podia pedir aos anjos isso, aquilo, ele podia pedir um monte de coisa, até exército ele podia pedir. Ele não pediu nada, ele pediu para o Pai perdoar todo mundo. A vida eterna virá quando o olhar humano não mirar as coisas materiais, exteriores, nem exortar o poder da riqueza, o poder material. Vida eterna virá quando o ser humano se conscientizar que é espírito, pessoal. Então, é isso. Quero agradecer a todos e a todas pelo nosso encontro aqui, muito bacana, muito importante, e espero que vocês meditem, deem uma lida nesses versículos de 19 a 47, um capítulo rico, pode ser interpretado de várias maneiras. Como é que é a sua? Escreve aí embaixo, deixa um comentário. Não tem problema discordar, concordar, aqui a gente só precisa ter respeito e amor uns pelos outros, e aí a gente vai progredindo. É o que eu desejo para vocês, é o que eu quero para mim, e a gente então se encontra num próximo vídeo, pessoal. Até lá!